Se você está gostando do conteúdo deste livro e demais leituras, eu te peço para que clique no like e se inscreva no canal para que mais pessoas tenham acesso a estas leituras. Um abraço e bom proveito. Ravenna e Roma. Em 1913, quando fui pela primeira vez a Ravenna, fiquei profundamente impressionado com o monumento funerário de Galla Placidia. Pareceu-me significativo e singularmente fascinante. 20 anos mais tarde, numa segunda visita, fui tomado pelo mesmo sentimento. Novamente, o túmulo despertou em mim uma estranha e intensa impressão. Estava em companhia de uma senhora minha conhecida e fomos do mausoléu diretamente ao batistério dos ortodoxos. O que me chamou a atenção, em primeiro lugar, foi a doce luz azul que banhava a sala. Não fiquei intrigado, nem me perguntei sobre sua origem, nem me detive no fato de não haver uma origem para aquela luz. Fiquei sem dúvida admirado de ver, em lugar das janelas de que me lembrava ter visto anteriormente, 4 grandes afrescos em mosaicos de uma beleza indescritível. Julguei que os havia esquecido completamente e fiquei aborrecido com a infidelidade da minha memória. O mosaico da face sul representava o batismo no Jordão. Uma segunda imagem, do lado norte, representava os filhos de Israel atravessando o Mar Vermelho. A terceira, a leste, logo se apagou em minha lembrança. Representava, talvez, Naamã no Jordão lavado de sua lepra. A velha Bíblia de Marian, que tenho em minha biblioteca, contém uma representação semelhante desse milagre. O quarto mosaico, a oeste do batistério, e que olhamos em último lugar, era o mais impressionante. Representava o Cristo estendendo a mão a São Pedro, prestes a desaparecer nas águas. Nós nos detivemos pelo menos 20 minutos diante desse mosaico e discutimos sobre o rito original do batismo e principalmente sobre a espantosa concepção do batismo, iniciação comportando o real perigo de morte. Em tais iniciações, era muitas vezes necessário que a vida fosse posta em risco, o que exprimia a ideia arquetípica da morte e do renascimento. Assim, na origem, o batismo consistia numa verdadeira imersão que evocasse, pelo menos, o perigo do afogamento. Até hoje, conservo a mais nítida lembrança do mosaico representando São Pedro afundando nas ondas. Cada detalhe se apresenta diante de meus olhos. O azul do mar, as pedras do mosaico e as palavras saindo da boca de Cristo e de São Pedro que eu tentava decifrar. Ao sair do batistério, fui logo comprar em Alinari as reproduções dos mosaicos. Foi impossível encontrá-las. Como não tivesse muito tempo, tratava-se de uma visita rápida, adiei essa compra, pretendendo encomendá-la de Zurique. Na volta, pedi a um conhecido que estava embarcando para Ravenna que procurasse as gravuras. Mas ele não conseguiu encontrá-las, pois constatou que os mosaicos absolutamente não existiam. Enquanto isso, eu falei num seminário sobre a concepção primeira do batismo como iniciação e mencionei os mosaicos do batistério dos ortodoxos. Tenho ainda gravadas na memória todas as figuras desses mosaicos. A amiga que me acompanhou recusou-se por muito tempo a acreditar que aquilo que vira com seus próprios olhos não existia. É conhecida a dificuldade que há em determinar em que medida 2 pessoas veem no mesmo momento a mesma coisa. Nesse caso, entretanto, pude averiguar suficientemente que ambos vimos basicamente a mesma coisa. Esta experiência de Ravenna é uma das ocorrências mais singulares da minha vida. Impossível explicá-la.
um acontecimento da história da imperatriz Gala Placídia, morta em 450, pode esclarecer algo. Por ocasião de uma travessia de Bizâncio a Ravenna, em pleno inverno, sobre o mar encapelado, ela fez a promessa de construir uma igreja onde seriam representados os perigos do mar se conseguisse se salvar. Cumpriu a promessa, mandando construir em Ravenna a Basílica de San Giovanni, que fez decorar de mosaicos. No princípio da Idade Média, San Giovanni foi destruída por um incêndio com todos os seus mosaicos. Mas na Ambrosiana de Milão, encontram-se ainda o esboço de um desenho representando Gala Placídia num barco. Admirado, interessei-me em saber qual poderia ter sido a vida desta mulher de inteligência e cultura superiores ao lado de um príncipe bárbaro. Seu túmulo parecia ser o último vestígio pelo qual eu poderia ainda atingir a sua personalidade. Seu destino e maneira de ser tocavam-me muito. Minha ânima encontrava em sua natureza a intensa expressão histórica que lhe convinha. Através dessa projeção, fora atingido o elemento intemporal do inconsciente e essa atmosfera onde o milagre da visão se torna possível. Este, no momento em que ocorreu, em nada se distinguia da realidade. A ânima do homem é carregada de um caráter eminentemente histórico. Como personificação do inconsciente, é embebida de história e pré-história. Encerra os conteúdos do passado e substitui no homem o que ele deveria conhecer de sua pré-história. Toda a vida que foi no passado e que nele ainda vive constitui a ânima. Em relação a ela, sempre tive a impressão de ser um bárbaro que no fundo não tem história, como um ser saído do nada, sem passado nem futuro. Por ocasião do confronto com a ânima, corri realmente os perigos que vi representados nos mosaicos. Podia afogar-me, mas tive a sorte de São Pedro, que, pedindo socorro, foi salvo por Jesus. Poderia ter acontecido comigo o mesmo que ao exército do faraó. Mas, como São Pedro e Naamã, escapei, e a integração dos conteúdos inconscientes contribuiu de modo essencial para a complementação de minha personalidade. O que ocorre no ser que integra em sua consciência conteúdos antes inconscientes quase escapa à descrição discursiva. O único caminho possível se dá através da experiência. Não há dúvida de que se trata de algo subjetivo. Minha experiência no batistério de Ravenna deixou-me uma impressão profunda. A partir desse momento, sei que um conteúdo interior pode ter aparência de um fato exterior e vice-versa. As paredes reais do batistério que meus olhos físicos deviam ver estavam recobertas e transformadas por uma visão tão real quanto as fontes batismais que também lá estavam inalteradas. Nesse momento, o que era real? Meu caso não é absolutamente único no gênero, mas quando ocorre conosco algo de semelhante, não podemos deixar de tomá-lo mais a sério do que quando ouvimos falar a respeito ou quando lemos o seu relato. Em geral, diante de tais relatos, sempre lançamos mão de uma série de explicações. Em todo caso, cheguei à conclusão de que seria preciso observar muito o inconsciente antes de nos determos nesta ou naquela teoria. Viajei muito na minha vida e sempre tive um desejo enorme de ir a Roma, mas não me sentia preparado para a impressão que poderia me causar. Pompeia já fora demasiado, quase que ultrapassara minha capacidade de assimilação. Só a visitei depois que meus estudos de 1910 a 1912 me permitiram penetrar um pouco na psicologia da antiguidade. Em 1912, ia por mar de Gênova a Nápoles. Estava no convés do navio quando contornávamos a costa na altura de Roma. Lá atrás ficava Roma, o centro ainda fumegante e ardente das velhas civilizações, encerrado nas raízes entrelaçadas da Idade Média cristã e ocidental.
Lá jazia ainda a viva antiguidade em todo o seu esplendor e crueldade. Os homens sempre me espantam quando vão a Roma como se fossem a Paris ou a Londres. Claro que é possível tirar dessas duas cidades um prazer estético, mas quando a cada passo somos tocados até o fundo do nosso ser pelo espírito que já reinou num lugar, quando aqui um fragmento de muralha e lá uma coluna nos fixam com uma face imediatamente reconhecível, então é diferente. Já em Pompeia, coisas imprevistas tornaram-se conscientes e certos problemas foram colocados além do meu saber. Em 1949, em idade já avançada, querendo retomar o projeto negligenciado, tive uma síncope na hora de comprar a passagem. E o plano de uma viagem a Roma foi cancelado para sempre. Visões. No início de 1944, fraturei um pé e logo depois tive um infarto cardíaco. Durante a inconsciência, tive delírios e visões que provavelmente começaram quando, em perigo de morte, administraram-me oxigênio e cânfora. As imagens eram tão violentas que eu próprio concluí que estava prestes a morrer. Disse-me minha enfermeira mais tarde: "O senhor estava como que envolvido por um halo luminoso." É um fenômeno que ela observara às vezes nos agonizantes. Eu tinha atingido o limite extremo e não sei se era sonho ou êxtase. Seja o que for, aconteceram coisas muito estranhas. Parecia-me estar muito alto no espaço cósmico. Muito ao longe, abaixo de mim, eu via o globo terrestre banhado por uma maravilhosa luz azul. Via também o mar de um azul intenso e os continentes. Justamente sob os meus pés estava o Sri Lanka e na minha frente estendia-se o subcontinente indiano. Meu campo visual não abarcava toda a Terra, mas sua forma esférica era nitidamente perceptível e seus contornos brilhavam como prata através da maravilhosa luz azul. Em certas regiões, a esfera terrestre parecia colorida ou machetada de um verde escuro como prata oxidada. Bem longe à esquerda, uma larga extensão, o deserto verde-alaranjado da Arábia. Era como se ali a prata tivesse tomado uma tonalidade alaranjada. Adiante o Mar Vermelho e mais além, como no ângulo superior esquerdo de um mapa, pude ainda perceber uma nesga do Mediterrâneo. Meu olhar voltara-se sobretudo para essa direção, ficando o restante impreciso. Evidentemente via também os cumes nevados do Himalaia, mas cercado de brumas e nuvens. Não olhava à direita. Sabia que estava prestes a deixar a terra. Mais tarde informei-me de que distância dever-se-ia estar da terra para abarcar tal amplidão. Cerca de 1.500 quilômetros. O espetáculo da Terra, visto dessa altura, foi a experiência mais feérica e maravilhosa da minha vida. Após um momento de contemplação, eu me voltei. Postara-me, por assim dizer, dando as costas ao Oceano Índico com o rosto voltado para o norte. Parecia-me agora virar em direção ao sul. Algo de novo surgiu no meu campo visual. A uma pequena distância, percebi no espaço um enorme bloco de pedra, escuro como um meteorito, quase do tamanho de minha casa, talvez um pouco maior. A pedra flutuava no espaço e eu também. Vi pedras semelhantes nas costas do Golfo de Bengala. São blocos de granito marrom escuro, nos quais às vezes se escavavam templos. Minha pedra era também um desses escuros e gigantescos blocos. Uma entrada dava acesso a um pequeno vestíbulo. À direita, sobre um banco de pedra, estava sentado na posição de lótus, completamente distendido e repousado,
um hindu de pele bronzeada vestido de branco. Esperava-me sem dizer uma palavra. 2 degraus conduziam a esse vestíbulo. No interior à esquerda, abria-se o portal do templo. Vários nichos cheios de óleo de coco, em que ardiam mechas, cercavam a porta de uma coroa de pequenas chamas claras. Isso eu realmente vi em Kandy, na ilha do Sri Lanka, quando visitava o templo do dente sagrado. Inúmeras fileiras de lâmpada a óleo cercavam a entrada dele. Quando me aproximei dos degraus pelos quais se chegava ao rochedo, ocorreu-me algo estranho. Tudo o que tinha sido até então se afastava de mim. Tudo o que eu acreditava, desejava ou pensava, toda a fantasmagoria da existência terrestre se desligava de mim ou me era arrancada. Processo extremamente doloroso. Entretanto, alguma coisa subsistia, porque me parecia então ter a meu lado tudo o que vivera ou fizera, tudo o que se tinha desenrolado à minha volta. Poderia, da mesma maneira, dizer: estava perto de mim e eu estava lá. Tudo isso, de certa forma, me compunha. Eu era feito de minha história e tinha a certeza de que era bem eu. Eu sou o feixe daquilo que se cumpriu e daquilo que foi. Esta experiência me deu a impressão de uma extrema pobreza, mas, ao mesmo tempo, de uma extrema satisfação. Não tinha mais nada a querer nem a desejar. Poder-se-ia dizer que eu era objetivo. Era aquilo que tinha vivido. No princípio, dominava o sentimento de aniquilamento, de ser roubado ou despojado. Depois, isso também desapareceu. Tudo parecia ter passado. O que restava era um fato consumado, sem nenhuma referência ao que tinha sido antes. Nenhum pesar de que alguma coisa se perdesse ou fosse arrebatada. Ao contrário, eu tinha tudo o que era e tinha apenas isso. Tive ainda uma outra preocupação. Enquanto me aproximava do templo, estava certo de chegar a um lugar iluminado e de aí encontrar o grupo de seres humanos aos quais na realidade pertenço. Então, finalmente compreenderia. Isso também era para mim uma certeza. Em que relação histórica me alinhava, eu ou minha vida? Eu saberia o que houvera antes de mim, por que me tornara o que sou e para o que minha vida tenderia. Minha vida vivida me apareceu frequentemente como uma história sem começo nem fim. Tinha o sentimento de ser uma perícope histórica, um fragmento ao qual faltasse o que o precede e o que se segue. Minha vida parecia ter sido cortada por uma tesoura numa longa corrente e na qual muitas perguntas tinham ficado sem resposta. Por que aconteceu isso? Por que trouxera comigo tais condições prévias? Que fizera eu dela? O que dela resultaria? Eu tinha certeza de que receberia uma resposta a todas essas perguntas assim que penetrasse no templo da pedra. Aí compreenderia por que tudo fora assim e não de outra maneira. Eu me aproximaria de pessoas que saberiam responder à minha pergunta sobre o antes e o depois. Enquanto pensava nessas coisas, um fato atraiu minha atenção. Debaixo da Europa, ergueu-se uma imagem. Era meu médico, ou melhor, sua imagem, circundada por uma corrente de ouro ou por uma coroa de louros dourada. Pensei imediatamente: ora, veja, é o médico que me assistiu, mas agora aparece em sua forma primeira como um Basileus de Cos. Durante sua vida foram um avatar desse Basileus, a encarnação temporal da forma primeira que existe desde sempre. Ei-lo agora em sua forma original. Nota explicativa de Basileus. Basileus, rei,
Cos era um lugar famoso na antiguidade por causa do templo de Esculápio. Lá nasceu Hipócrates, século V a.C. Voltando ao texto. Sem dúvida, eu também estava na minha forma primeira. Não cheguei a percebê-lo, somente imagino que deva ter sido assim. Quando ele chegou diante de mim, pairando como uma imagem nascida das profundezas, produziu-se entre nós uma silenciosa transmissão de pensamentos. Realmente, meu médico fora delegado pela terra para trazer-me uma mensagem. Protestavam contra a minha partida. Não tinha o direito de deixar a terra e devia retornar. No momento em que percebi essa mensagem, a visão desapareceu. Decepcionei-me profundamente. Tudo parecia ter sido em vão. O doloroso processo de desfolhamento tinha sido inútil. Não me fora permitido entrar no templo, nem encontrar os homens entre os quais tinha o meu lugar. Na realidade, passaram-se ainda 3 semanas antes que me decidisse a viver. Não podia alimentar-me, tinha aversão pelos alimentos. O espetáculo da cidade e das montanhas que via do meu leito de enfermo parecia uma cortina pintada com furos negros ou uma folha de jornal rasgada com fotografias que nada me diziam. Decepcionado, pensava: agora é preciso voltar para dentro das caixinhas. Parecia, com efeito, que atrás do horizonte cósmico haviam construído artificialmente um mundo de 3 dimensões no qual cada ser humano ocupava uma caixinha, e de agora em diante deveria de novo convencer-me que viver nesse mundo tinha algum valor. A vida e o mundo inteiro se me afiguravam a uma prisão e era imensamente irritante pensar que encontraria tudo na mesma ordem. Apenas experimentara a alegria de estar despojado de tudo e eis que de novo me sentia, como todos os outros homens, preso por fios dentro de uma caixinha. Quando estava no espaço, não tinha peso e nada podia me atrair. E agora, tudo terminado. Sentia resistência contra meu médico porque ele me reconduzira à vida. Por outro lado, inquietava-me por ele. Por Deus, ele está ameaçado. Não me apareceu sob a forma primeira? Quando alguém chega a essa forma, é que está para morrer e desde então pertence à sociedade de seus verdadeiros semelhantes. Repentinamente, tive o terrível pensamento de que ele deveria morrer no meu lugar. Procurei fazê-lo entender da melhor maneira, mas não me compreendeu. Então me aborreci. Por que finge ignorar que é um Basileus de Cos e que já reencontrou a sua forma primeira? Quer me fazer acreditar que não sabe? Isso me irritava. Minha mulher reprovou a falta de amabilidade que eu demonstrava em relação a ele. Ela tinha razão, mas ele me contrariava, recusando-me a falar de tudo o que vivêramos em minha visão. Deus meu, é preciso que ele preste atenção. Não pode ficar tão despreocupado assim. Gostaria de falar-lhe a fim de que tomasse cuidado consigo. Era a minha firme convicção de que ele estava em perigo porque eu o vira em sua forma original. E, com efeito, fui seu último paciente. Em 4 de abril de 1944, sei ainda exatamente a data, fui autorizado pela primeira vez a sentar-me à beira da cama e, nesse mesmo dia, ele se deitou para não mais se levantar. Soube que tivera um acesso de febre. Pouco depois, morreu de sepsemia.
Era um bom médico. Tinha algo de gênio. Senão, não teria aparecido sob os traços do príncipe de Cos. Durante essas semanas, o ritmo de minha vida foi estranho. Durante o dia, sentia-me frequentemente deprimido, miserável e fraco, e ousava com dificuldade fazer um movimento. Melancolicamente pensava: agora preciso voltar a este mundo cinzento. De tarde, adormecia e o sono durava até perto da meia-noite. Então acordava e ficava disperso, talvez 1 hora, mas num estado muito particular. Ficava como que num êxtase ou numa grande beatitude. Sentia-me pairando no espaço, como que abrigado no meio do universo, num vazio imenso, embora pleno do maior sentimento de felicidade possível. Era a beatitude eterna. Não se pode descrevê-la, é extraordinariamente maravilhosa, eu pensava. Os que me cercavam também pareciam encantados. A essa hora da noite, a enfermeira tinha o hábito de esquentar minha refeição, porque somente então podia tomar algum alimento e comer com apetite. Durante certo tempo, pareceu-me que a enfermeira era uma velha judia, muito mais velha do que de fato era, e que preparava pratos rituais. Quando a olhava, acreditava ver um halo azul em torno de sua cabeça. Eu próprio me encontrava nos Pardes Rimonim, o jardim das romãs, e aí se celebrava o casamento de Tíferes com Malkuth. Nota de esclarecimento do trecho. Pardes Rimonim é o título de um tratado cabalístico de Moisés Cordovero, século XVI. Tiferet, graça, e Malkuth, reino, são, segundo a concepção cabalística, 2 entre as 10 esferas das manifestações divinas nas quais Deus sai de sua obscuridade. Representam um princípio feminino e um princípio masculino dentro da divindade. Voltando ao texto. Eu próprio me encontrava nos Pardes Rimonim, o jardim das romãs, e aí se celebrava o casamento de Tíferes com Malkuth, ou então, como se eu fosse o rabino Simão ben Yochai, cujas bodas eram celebradas no além. Era o casamento místico tal como aparecia nas representações da tradição cabalística. Não poderia dizer o quanto tudo isso era maravilhoso. Eu não deixava de pensar. É o jardim das romãs. É o casamento de Malkuth com Tíferes. Não sei exatamente que papel eu desempenhava na celebração. No fundo, tratava-se de mim mesmo. Eu era o casamento e minha beatitude era de um casamento feliz. Pouco a pouco, a visão do jardim das romãs se dissipou e se transformou. A essa visão se sucedeu o casamento do Cordeiro numa Jerusalém pomposamente ornamentada. Sou incapaz de descrever os pormenores. Eram inefáveis estados de beatitude com anjos e luzes. E eu próprio era o casamento do Cordeiro. Isso também se dissipou e deu lugar a uma última visão. Eu seguia um largo vale até o fundo, aos pés de uma suave cadeia de colinas. O vale terminava num anfiteatro antigo que se situava admiravelmente na paisagem verdejante. E nesse teatro desenrolava-se o Hieros Gamos, matrimônio sagrado. Dançarinos e dançarinas apareceram e sobre um leito ornado de flores, Zeus, pai do universo, e Hera consumavam o Hieros Gamos tal como está descrito na Ilíada. Todas essas visões eram magníficas. Eu estava mergulhado, noite após noite, na mais pura beatitude, no meio das imagens de toda a criação. Pouco a pouco, os motivos se misturavam e empalideciam. Comumente,
as visões duravam aproximadamente 1 hora. Depois, tornava a dormir e logo de manhã sentia. De novo uma manhã cinzenta. Volta ao mundo sem cor com seu sistema de alvéolos. Que estupidez! Que terrível loucura! Esses estados interiores eram tão fantásticos que o mundo se me afigurava risível. À medida que retornava à vida, exatamente 3 semanas após a primeira visão, esses estados visionários cessaram completamente. É impossível ter uma ideia da beleza e da intensidade do sentimento durante as visões. Foi o que vivi de mais prodigioso. E que contraste o dia! Vivia então atormentado e meus nervos estavam completamente esgotados. Tudo me irritava, tudo era muito material, grosseiro, pesado e espiritualmente limitado. Tudo parecia artificialmente diminuído com uma finalidade desconhecida e, no entanto, parecia ter uma força hipnótica tão decisiva que era como se fosse a própria realidade e, ao mesmo tempo, era claramente discernível sua insignificância. No fundo, a partir dessa época, apesar de recuperar minha crença no mundo, jamais me libertei totalmente da impressão de que a vida é esse fragmento da existência que se desenrola num sistema universal de 3 dimensões com essa finalidade específica. Tenho ainda uma lembrança precisa. No início, na época do Jardim das Romãs, pedia à irmã que me perdoasse caso sofresse algum dano. Havia tal sacralidade no quarto que lhe poderia ser prejudicial. Naturalmente, ela não compreendia. Para mim, a presença do sagrado criava uma atmosfera mágica. No entanto, eu temia que fosse insuportável para outra. Era por esse motivo que me desculpava, pois nada podia fazer para evitá-lo. Foi então que compreendi por que dizem que um quarto recende o odor da santidade. Era isso. Havia no espaço um pneuma de inefável santidade, do qual o Mysterium Connutionis era a manifestação. Nunca pensei que se pudesse viver uma tal experiência e que uma beatitude contínua fosse possível. Essas visões e esses acontecimentos eram perfeitamente reais. Nada havia de artificialmente forçado. Pelo contrário, tudo era de extrema objetividade. Teme-se usar a expressão eterno. Não posso, entretanto, descrever o que vivi, senão como a beatitude de um estado intemporal, no qual presente, passado e futuro são um só. Tudo o que ocorre no tempo concentrava-se numa totalidade objetiva. Nada estava cingido no tempo, nem podia ser medido por conceitos temporais. Poder-se-ia antes evocar o que fora vivido como um estado afetivo, no entanto, inimaginável. Como representar que vivi simultaneamente o ontem, o hoje e o amanhã? Havia ainda o que não começara. Havia o mais claro presente e algo que já chegara ao fim, e, no entanto, tudo era uma única coisa. O sentimento só poderia apreender uma soma, uma brilhante totalidade da qual está contida a espera do que vai começar, tanto quanto a surpresa do que acaba de ocorrer e a satisfação ou a decepção quanto ao resultado do que já passou. Um todo indescritível no qual estamos mergulhados e que, no entanto, podemos perceber com plena objetividade. Mais tarde, tive ainda uma vez ocasião de viver esta objetividade. Foi depois da morte de minha mulher. Ela me apareceu em sonho como se fosse uma visão. Postara-se a alguma distância e me olhava de frente. Estava na flor da idade, tinha cerca de 30 anos e trajava o vestido que minha prima, a médium,
lhe fizera, talvez, o mais belo que jamais usara. Seu rosto não estava alegre nem triste, mas expressava conhecimento e saber objetivos sem a menor reação sentimental, além das perturbações dos afetos. Sabia que não era ela, mas uma imagem composta ou provocada por ela em minha intenção. Nessa imagem estava contido o início de nossas relações, os acontecimentos de nossos 53 anos de casamento e também o fim de sua vida. Diante de tal totalidade, permanecemos mudos, pois dificilmente podemos concebê-la. A objetividade vivida nesse sonho e nas visões pertence à individuação que se cumpriu. Esta é desprendimento dos juízos de valor e do que nós designamos por liames afetivos. Em geral, o homem atribui grande importância aos laços afetivos. Ora, estes encerram sempre projeções que é preciso retirar e recuperar para chegar ao si mesmo e à objetividade. As relações afetivas são relações de desejo e de exigências carregadas de constrangimento e servidão. Espera-se sempre alguma coisa do outro, motivo pelo qual este e nós mesmos perdemos a liberdade. O conhecimento objetivo situa-se além dos intrincamentos afetivos e parece ser um mistério central. Somente ele torna possível a verdadeira conjúnctio. Depois dessa doença, começou um período de grande produtividade. Muitas de minhas obras principais surgiram então. O conhecimento ou a intuição do fim de todas as coisas deram-me a coragem de procurar novas formas de expressão. Não tentei mais impor meu próprio ponto de vista, mas submetia-me ao fluir dos pensamentos. Os problemas apoderavam-se de mim, amadureciam e tomavam forma. Minha doença teve ainda outras repercussões. Elas consistiram, poder-se-ia dizer, numa aceitação do ser, num sim incondicional ao que é, sem objeções subjetivas, numa aceitação das condições da existência como as vejo e compreendo. Aceitação do meu ser como ele é, simplesmente. No início da doença, sentia que minha atitude anterior tinha sido um erro e que eu próprio era, de qualquer forma, responsável pelo acidente. Mas, quando seguimos o caminho da individuação, quando vivemos nossa vida, é preciso também aceitar o erro, sem o qual a vida não será completa. Nada nos garante em nenhum instante que não possamos cair em erro ou em perigo mortal. Pensamos talvez que haja um caminho seguro. Ora, esse seria o caminho dos mortos. Então, nada mais acontece e em caso algum ocorre o que é exato. Quem segue o caminho seguro está como que morto. Foi só depois da minha doença que compreendi o quanto é importante aceitar o destino, porque assim há um eu que não recua quando surge o incompreensível. Um eu que resiste, que suporta a verdade e que está à altura do mundo e do destino. Então, uma derrota pode ser, ao mesmo tempo, uma vitória. Nada se perturba, nem dentro nem fora, porque nossa própria continuidade resistiu à torrente da vida e do tempo. Mas isso só acontece se não impedirmos que o destino manifeste suas intenções. Também compreendi que devemos aceitar os pensamentos que se formam espontaneamente em nós como uma parte de nossa própria realidade e isso fora de qualquer juízo de valor. As categorias do verdadeiro e do falso certamente sempre existem, mas, porque não são constrangedoras, ficam à margem. Porque a existência das ideias é mais importante do que seu julgamento subjetivo. Os julgamentos, entretanto, enquanto ideias existentes, não devem ser reprimidos porque fazem parte da expressão da totalidade.